Olá, seja bem-vindo para mais um estudo da Bíblia. Estamos começando um novo trimestre e aqui eu tenho o nosso novo guia de estudos, Educação e Redenção. Meu amigo, minha amiga, este será o trimestre da vitória. Este é o trimestre que nós estamos juntos para estudar juntos pelos próximos 3 meses. Por que não? Vamos aproveitar o tema educação para também reeducarmos, transformarmos alguns aspectos da nossa vida, nosso culto pela manhã, nossa comunhão com Deus, nossa meditação na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, todos os dias, todas as manhãs, todas as semanas. Vamos marcar sete dias de estudo todas as semanas. Este é o trimestre da virada na sua vida, ok? Estamos juntos, estamos aqui também com um novo cenário, falando sobre educação. Temos o principal livro de educação na nossa vida. Não pense que educação aqui nós vamos falar de apenas matemática, português, ciências. Isso é uma parte da educação, mas toda a educação do cristão significa o seguinte, a Bíblia é o livro principal da nossa vida. Depois eu tenho uma coleção maravilhosa aqui de 9 livros, os 9 testemunhos para a igreja. Nós acreditamos que esse também é um material importantíssimo para você. Fala muito sobre educação, material que acreditamos ser inspirado por Deus. E se Deus enviou isso aqui para nós, por que nós não vamos ler? Por que nós não vamos estudar? Tiago, para que estudar todas essas coisas? Porque nós temos um mundo que não conhece a Cristo, pessoas que não tiveram a sua vida transformada, pessoas que estão presas aos seus pecados, aos seus vícios. E este planeta é muito grande. E a sua missão e a minha missão é estudar a Bíblia, é aprender técnicas de evangelismo, de educação, para você ir agora anunciar a mensagem dos 3 anjos às pessoas que estão ao redor do mundo, que estão carentes de ouvir essa mensagem. E esse aqui é o propósito, restaurar no homem a imagem de Deus. E eu gostaria de indicar alguns livros. Uma boa notícia, este aqui é o livro Madison e ele está retornando. A primeira edição havia esgotado, mas esta semana já estará disponibilizado ali no site da editora Luz do Mundo a 2ª edição do livro Madison. Tiago, que livro é este? Isso aqui é a história do Edward Sutherland. Ele foi o grande educador adventista, ele foi o homem que estava ali por trás da Andrews, do colégio, da escola de Battle Creek. Depois ele vai e funda a faculdade de Madison e o seu amigo Percy McGann participa lá da fundação da Universidade de Loma Linda. Então, eles estavam por trás de todo o sistema educacional adventista, uma história simplesmente emocionante. Ao longo do trimestre eu vou falar mais deste livro aqui. Mas eu gostaria de apresentar agora uma bateria de livros que você deve adquirir, você deve procurar ler. Isso aqui é texto inspirado de Deus. Por que você não vai ler isso aqui? Por que você não vai aprender? Isso aqui é o livro Educação, um livro de Ellen White. Isso aqui ela escreveu de capa a capa, não é compilação. Então, o principal livro de educação de autoria dela. Depois, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Estou terminando de ler isso aqui, um livro com muitas lições práticas. Você vai lendo e fala, eu tenho que mudar isso aqui essa semana, eu tenho que começar a praticar isso aqui. Fundamentos da Educação Cristã. Isso aqui é compilação. Tiago, como é que funcionam essas compilações? Reúne esse material aqui dos 9 testemunhos que falam sobre educação. Você tem lá também um pouco da coleção Conflito dos Séculos. E aí você pega Conselho sobre Educação, reúne alguns temas aqui. Eu tenho aqui, orientação para a criança, orientação da criança. Nós também já lemos, eu e minha esposa leu 2 vezes, porque a gente esquece. E parte da educação é ficar lembrando a gente, o Espírito Santo vai trabalhando em nossa mente para nos lembrar dos princípios da palavra de Deus, porque o homem esquece, por isso que temos que estar sempre lembrando. Então, você vai adquirir esses outros aqui lá no site da Casa Publicadora. Então, finalmente, vamos começar a nossa lição, nossa maravilhosa lição sobre educação. Aqui na parte de sábado, está falando que a maioria dos estudantes conhece a história do Gênesis e nós precisamos ler essa história através das lentes da educação e nós teremos várias percepções
dos personagens, do cenário e da história de um modo diferente. E aqui no livro Educação, no primeiro capítulo, fala sobre os objetivos da verdadeira educação. E a lição vai falar que o homem estava lá no jardim e perde o acesso a esse jardim. Ele perde a imagem de Deus, ocorre a queda, o pecado. E aqui diz o seguinte, página 15 do livro Educação. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação. Tal deve ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Essa é uma obra de redenção, esse é o objetivo da educação. Aí você pega o tema do nosso guia aqui, ó, educação e redenção, porque as duas coisas estão conectadas. O objetivo do trimestre, o objetivo da nossa vida, o objetivo da educação é restaurar no homem a idade de Deus. É um desenvolvimento pleno na esfera física, na esfera intelectual e na esfera espiritual. Tudo, a educação deve ser integral para que o homem tenha novamente acesso ao jardim, à árvore da vida. Esse aqui é o resumo de tudo. Agora vamos aqui para a parte de domingo, a primeira escola, né? Não pensamos no jardim como uma sala de aula. Muitas pessoas acham que Deus colocou o homem lá no jardim para ele ficar o dia inteiro à toa, morrendo de tédio. Senhor, o que eu vou fazer? Né? Ele ficava só com Eva. Não é nada disso. Havia muito trabalho para o homem fazer, trabalho prazeroso. Veja aqui, ó, leia Gênesis 2, 7 a 23. Em sua opinião, qual foi o propósito de Deus em criar e estabelecer e empregar Adão? O primeiro emprego, o primeiro trabalho foi o Criador que deu. O trabalho é uma bênção na sua vida. A pior desgraça que pode acontecer com o ser humano é o tédio, a inutilidade, o ócio. Você não tem nada, você não faz nada, não produz nada, você começa a se sentir mal, você começa a se sentir um inútil. Por isso que Deus colocou o trabalho. Olha só, nós não vamos ler todos os textos, mas vou ler aqui o Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, para o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Por que Deus colocou o homem, né, no jardim para o guardar, para empregar Adão? Qual que é a resposta? Minha opinião aqui é para a felicidade da humanidade, para a felicidade dos seres criados e para a glória do próprio Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E aqui nós vamos, ao longo desse trimestre, fazer uns contrapontos com o que normalmente nós ouvimos, que é a educação. Na educação, nós dizemos que existem vários animais e o homem é um animal. O homem é um animal racional, ok? Como se os outros animais não raciocinassem também. Isso não está muito correto do ponto de vista cosmológico cristão, do ponto de vista bíblico, porque do ponto de vista bíblico, todos os animais foram criados a partir da palavra de Deus, mas o homem foi criado com as próprias mãos do Criador. Os outros animais possuem outras formas, mas o homem foi criado à imagem de Deus. O homem é diferente, o homem recebeu ordem para dominar sobre os animais, de modo que o homem não é um animal. Na classificação biológica, você pode até chamar o homem de um animal, mas o homem é um ser moral, ele tem responsabilidades morais, responsabilidades perante a lei, perante Deus. Ele recebeu o encargo de governar este mundo. Agora, então esse é o primeiro ponto, o homem não é animal, o homem é a imagem de Deus e Deus não é um animal. Temos que fazer essa distinção aqui espiritual. Depois, nós estudamos que o homem nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é uma perspectiva pós-pecado, porque a perspectiva mesmo que você deve ter em sua mente, que o homem foi criado, ele nasceu, ele se desenvolveu, ele se reproduz e ele vive eternamente
com a sua família, com os seus filhos, na casa que ele construiu. Você não constrói mais para outro morar, você não tem filhos para o mundo, separação, né, morte. Este não é o propósito de Deus. Então, esse aqui é o nosso alvo, é essa a nossa cosmologia, é essa aqui as lentes por meio das quais nós temos que ver o mundo. Se nós não sabemos de onde viemos, não saberemos para onde vamos. E agora, tendo assentado aqui a criação, não evolução, não que o homem veio do macaco e aí ele pode fazer o que quiser, não existe Deus, não existe lei de Deus, não existe pecado, não. Aqui nós estabelecemos os fundamentos da educação cristã. O louco diz em seu coração, não há Deus. E ali Paulo diz que eles se anularam em seus próprios raciocínios. Mas o homem que aprende que existe uma autoridade que o criou, a sua imagem e semelhança, e deu domínio sobre o homem e sobre todos os animais, agora ele vai ser sábio. Toda a sua educação será fundamentada aqui neste ponto. Tudo bem? O homem aprendeu a trabalhar e cuidava do jardim, mas aconteceu algo, segunda-feira, a intromissão. Aqui o texto de Moisés usa várias palavras como muito bom, não se envergonhavam, agradáveis, mas quando ele introduz a serpente, ele introduz um adjetivo aqui meio negativo. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. Olha, sagaz, astuta. Há uma mudança no tom, um elemento negativo é introduzido onde até então se vira apenas perfeição. Primeiro ponto, Tiago, se Deus sabia que o homem ia pecar, porque ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal, porque ele permitiu que Satanás fosse lá e enganasse o homem. Eu quero dizer para vocês que Deus não prende as suas criaturas. A liberdade é um dos fundamentos sobre os quais Deus estabelece o seu governo. O amor é o fundamento do seu trono. E só existe amor onde existe liberdade. Se Deus não desse liberdade para o homem discordar, se Deus não desse liberdade para Adão falar, Senhor, eu gostei muito, muito legal, tudo que o Senhor criou, mas eu discordo, não haveria amor. Então, o amor, ele pressupõe a possibilidade do ente amado se rebelar, a possibilidade do ente amado rejeitar o seu amor. E Deus deu a liberdade para o homem, ele poderia escolher. Ele não deveria, ele poderia. Deus deu todo o jardim de delícias, com todas as coisas que nós não conseguimos imaginar, né, onde que existe um paraíso. E falou, você pode desfrutar de tudo, não há restrições. Apenas uma árvore, eu te peço, não coma daquela árvore. E ali havia sido dado o único espaço onde Lúcifer poderia granjear a atenção do homem. A único lugar. E Adão e Eva, tendo tudo aquilo ali à sua disposição, preferiram duvidar da palavra do Criador e confiar em alguém que eles nunca haviam visto. Veja só, examine as descrições que a serpente usou e que Eva aceitou. Está lá em Gênesis 3, 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Tiago, que falou que Satanás, mas aqui diz que é a serpente. Quando você abre lá em Apocalipse 12, diz assim, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. O dragão e seus anjos. Quem é esse dragão? E ali diz, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo. O que dragão tem a ver com serpente? Você já viu o dragão no Oriente? Ele não é parecido com o dragão aqui do Ocidente. O dragão oriental, ele se parece com uma cobra com asas, né? O nosso dragão aqui parece mais um dinossauro com asas de morcego. Mas o dragão do Oriente, ele é comprido, né? Ele é uma cobra com pés e com asas. Isso é muito interessante porque a maldição que recai sobre a serpente é assim, maldita és entre todos os animais domésticos, rastejarás sobre o teu ventre. Olha só, ela não rastejava, ela vai rastejar. Então, de duas uma, ou ela caminhava, ou ela voava, ou os dois. Então, a serpente é o dragão. É a mesma coisa. A serpente criada foi o dragão.
Essa imagem de dragão, na verdade, era o disfarce da antiga serpente. A antiga, não é a serpente atual, é a antiga serpente, o dragão Satanás. E ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Isso aqui Eva acrescentou, viu? Deus disse ele, ó, vocês não vão comer. Mas Eva falou, nem comer e nem encostar. Né? Ela já começou a conversar com o diabo e se sentiu ali com autoridade para argumentar, não sabendo, né? Aliás, devia saber, porque foi instruída, né? Para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Essa aqui foi a primeira mentira. Você pode pecar e você não vai morrer. E nós aqui já estamos entrando na parte de terça-feira, negligenciando a mensagem. Né? Vemos que quando Eva encontrou a serpente, ela lhe repetiu, mas não exatamente o que Deus havia dito sobre as árvores do jardim. Aí a pergunta 3, além de negar o que Deus havia dito, o que mais a serpente disse para enganar Eva? É o que nós estamos lendo aqui. É certo que não morrereis. Aqui é lançado o fundamento da imortalidade da alma. Você pode pecar, mas você não morre porque a sua alma é imortal. É o fundamento aqui do Espiritismo, é o fundamento da religião caída, é o fundamento de Babilônia, é o fundamento da filosofia grega. Isso aqui está tudo unido nessa mentira. A alma é imortal, é certo que não morrereis. Assim falou Satanás, assinado o diabo. Peque e viva. Lá em Romanos está escrito o quê? O salário do pecado é a morte. Mas eu vos digo, desobedeça a Deus e vai dar certo. Tudo bem? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, vocês serão como Deus. Só não explicou direito o que seria, né, ser como Deus, né? Vocês serão fortes como Deus, né? Oniscientes, onipresentes, onipotentes como Deus, não. Vocês serão conhecedores do bem, não. Parecia uma coisa muito interessante, né? Igual naquelas feiras que vendem produtos falsificados e eles, né, descrevem o produto como se fosse as 7 maravilhas escondidas naquela caixinha e você vai, compra, chega em casa e descobre que você comprou um negócio falsificado. Foi assim, sereis como Deus, mas em quê? Em conhecer o sofrimento. Deus conhecia o sofrimento no céu, da batalha lá de Apocalipse capítulo 12. Ele queria que o homem evitasse isso, mas o homem era livre e existia o livre-arbítrio. Agora veja o seguinte, olha que interessante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Eu quero explicar para você aqui o que é natureza não caída e o que é natureza caída, porque essa mudança aconteceu justamente aqui. A Bíblia nos dá algumas pistas, e isso aqui é melhor explicado nestes livros, de uma relação psíquica que Ellen White descreveu assim, faculdades superiores e faculdades inferiores. Não quer dizer que lá no seu cérebro, né, você tem a parte de cima, né, que trata de um assunto e a parte de baixo que trata de outro, não. Isso aqui é uma descrição psicológica do funcionamento do cérebro. Nas faculdades superiores, nós temos 3 partes ali, 3 elementos, né? A consciência, a razão e o juízo. A consciência, ela dá aqueles insights para você. Opa, cuidado! Ela dá o alerta, ela liga a sirene vermelha. Ou ela fala, está tudo certo, vai em frente, cuidado, isso aqui parece que está estranho. Ela só faz isso, né? E ali ela chama a atenção da razão. E a razão vai ponderar. Olha, isso aqui parecem iguais, mas há algumas diferenças. Será que devo, não devo? Tudo bem? Deus falou que não deveria comer dessa árvore, mas aqui tem uma serpente que comeu e fala. Será que Deus está escondendo algo de mim? A razão começa ali, ponderar as coisas. Por fim, o juízo toma a decisão. Então, faculdades superiores, consciência, razão, juízo. Faculdades inferiores, paixões
e apetites. Tiago, o que é apetite? É algo que Deus colocou dentro de você. Se ele não tivesse colocado apetite, né, Adão ia estar lá trabalhando, empolgado, andando com Eva ali, tomando banho de cachoeira no jardim, e de repente ele ia cair, morreu, faltou glicose. Ele não sentiu a vontade de comer. Então, Deus colocou vontade de comer dentro de nós. Isso aqui é um prazer. Você está com fome e a minha mãe, minha avó já dizia que o melhor tempero é a fome. Você vai lá e se alimenta. Coisa maravilhosa. Deus colocou dentro de você. Então, a paixão e os apetites são coisas boas. Eles precisam de estar dentro do seu corpo. E foi Deus que criou. Então, o apetite é a vontade de comer. A paixão é o desejo por coisas boas. Nós gostamos de estar numa cama macia. É a paixão sexual, o desejo. Deus colocou esses desejos, senão o homem não iria se reproduzir. Não ia sentir necessidade. Entendeu? Só que, no início, as faculdades superiores governavam as faculdades inferiores. Os apetites e paixões estavam sob o controle da consciência, da razão e do juízo. O homem poderia governar a si mesmo e o homem poderia obedecer à lei de Deus por si próprio. Tudo bem? Agora, note quais foram os elementos que o texto bíblico destaca aqui na mente de Eva no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, apetites, e agradável aos olhos. Olha, paixões, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e o comeu. Não disse aqui que ela pensou que essa era a vontade de Deus para a sua vida. Não, olha, agradável aos olhos. Ela deixou que o seu apetite e a sua paixão florescesse, tomasse o lugar da sua decisão racional e a partir daquele momento ela transgride a lei de Deus e o homem ficou escravo das suas paixões, escravo dos seus apetites e hoje nós não mais podemos obedecer à lei por nós mesmos, a não ser que haja uma intervenção divina, porque hoje nós somos escravos das faculdades inferiores, dos apetites e paixões que hoje governam a nossa consciência, a nossa razão e o nosso juízo. Por isso não podemos simplesmente confiar na nossa consciência, porque nossa consciência está corrompida, a nossa razão está defeituosa e o nosso juízo pode escolher nem sempre o que é bom, ok? Estamos deteriorados e somos escravos das faculdades inferiores. Isso significa a queda, essa inclinação para o egoísmo, essa inclinação para fazer a nossa vontade, para satisfazer os nossos desejos e apetites, como se fosse um animal. Então, a menos que haja uma intervenção do Espírito para nos reorientar a ter uma mente transformada, a possuir a mente de Cristo para compreender a lei de Deus, a sua vontade. Isso é o propósito da educação, restaurar no homem essa condição aqui, né? Restaurar. É claro que essa condição ela só ocorrerá na volta de Jesus, né? Nós, até a volta de Jesus, teremos o corpo caído, estaremos na condição da queda, tudo bem? Mas é para restaurar a mente com o auxílio do Espírito Santo, para que saibamos tomar as decisões corretas, para que possamos reconhecer o nosso Criador, confiar nele e manifestar fé que ele nos salvará. Tudo bem? Então, a mulher poderia ter consultado a Deus, e esta é a beleza da educação do Éden, o acesso que os alunos tinham ao poderoso Criador, mas ela não consulta a Deus, ela toma uma decisão sozinha. E aqui, olha, recuperando o que foi perdido, o propósito da educação é restaurar no homem o acesso ao Éden, fazê-lo retornar ao paraíso perdido, recriar a imagem de Deus em nós. Isso aqui está na parte de quarta-feira. Por meio da oração, serviço e estudo de sua palavra, podemos nos aproximar de Deus, como Adão e Eva faziam no Éden. Nós não fomos deixados sem esperança. O homem foi expulso do jardim, é claro, né, como se eles tivessem sido expulsos da sala de aula, não mais falariam pessoalmente com Deus, mas poderiam ser instruídos de outras maneiras, pelo livro da natureza, depois por meio da revelação direta dos anjos que os profetas codificaram e escreveram, por meio da revelação do Espírito Santo. Veja aqui o que 2 Pedro nos diz sobre as maneiras que temos
de galgar as escadas do desenvolvimento, do aperfeiçoamento cristão, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ó, pelo seu divino poder. Não há mais capacidade em nós por causa da queda. Ok? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina. Nós temos a natureza caída, herdamos essa natureza de Adão, essa inclinação para o mal, mas agora com o Espírito Santo habitando em nós, uma segunda natureza é implantada em nossa mente, no nosso cérebro, e agora nós participamos não apenas da nossa natureza caída, mas temos acesso, temos participação da natureza divina. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, coparticipantes da natureza divina, para quê? Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, das paixões da carne. É o que nós já falamos um pouco aqui. Como funciona isso, Tiago? Como eu posso ser liberto das paixões que há no mundo? Ele diz aqui, primeiro ponto, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência, Tiago? É esforço, é empenho. Você vai lá trabalhar em um objetivo de maneira intensa. Toda a vossa diligência você vai reunir e você vai começar a subir os degraus da escada de Pedro. Agora você vai associar fé. Você crê, você quer mudar. Depois, com a fé, a virtude. São os bons traços, os itens valorosos que nós precisamos praticar, os valores corretos. E ali, com a virtude e conhecimento, você vai passar a estudar a palavra e você vai descobrindo coisas e que você não está fazendo. Opa, domínio próprio, eu preciso me dominar. E agora, com domínio próprio, você tem que ser perseverante, que vai chegar momentos em que você vai cair, você pode tropeçar, mas você tem que ser perseverante para que você seja piedoso, para que você alcance a fraternidade e para que você viva no amor. Essa que é a ideia. O amor, ele está lá no final. O amor, para você chegar no degrau do amor, você tem que passar por esses degraus. Tem gente que está confundindo. Tem gente que diz que onde está Deus, está o amor, para justificar uniões, né, matrimoniais que Deus condenou e vivem de qualquer maneira e confundem relação sexual com amor. E aí tem vários filhos em casamentos diferentes, os filhos não têm os pais. Isso não é amor. Agora, aqui você tem um plano, um degrau onde você vai galgando e aí você vai ser piedoso, você vai ser fraterno, exercendo os seus deveres com os que precisam de você e você atingirá o amor. Passo necessário para que você possa restaurar, para que você possa retornar ao Jardim do Éden, porque apenas aqueles que vivem no pleno amor poderão voltar para o jardim, reunindo toda a vossa diligência, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo, porque o Espírito Santo habita em vós. Jesus fala muito sobre essa questão do esforço. Tem gente que acha que não é nada, Jesus fez tudo, eu não faço nada, mas a Bíblia traça a ideia de cooperação. Ó. Entrai pela porta estreita, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, assinado Jesus Cristo. Quinta-feira, os que desprezam a autoridade. Olha, existe um plano, Deus criou tudo, né? Muitas pessoas falam assim, por que Deus fez isso? Por que Deus expulsou? Cadê o amor? Por que Deus matou os cananeus? Meu amigo, Deus, você nunca pergunta assim, né? Por que Deus quis criar tudo? Ele criou porque Ele quis. Ele é o autor, Ele tem direitos autorais sobre a obra criada. É diferente de eu matar uma pessoa, é diferente de eu expulsar uma pessoa. Nós estamos falando aqui de Deus. Deus, ele tem direito autoral sobre a massa. Acaso pode o vaso perguntar ao oleiro, por que você me criou assim? Por que você me moldou assim? Né? Tem lá o texto. Então, nós não discutimos com Deus. Deus está dizendo que é assim, eu tenho que me sujeitar à autoridade. E hoje, o maior sentimento que existe, principalmente na adolescência, na juventude, é uma revolta contra as autoridades. Né? Se há lei, eu sou contra. É a ideia da desobediência civil, de não reconhecer a autoridade, porque associa-se com a autoridade
a tirania. As autoridades são más. A polícia é perversa. Existem erros na polícia? Existe. Os governos são injustos. Os governos são injustos? É verdade, são injustos. Só que aí se transpõe o seguinte: a ideia de família com o pai na família é uma ideia injusta, porque o pai, ele é o primeiro explorador que já existiu e o homem, o patriarca, ele inventou o conceito de família para poder explorar o serviço da mulher e dos filhos. Sabe de onde vem essa ideia? Isso é marxismo, né? Lá Marx e Engels falando sobre a origem da família. Você pode pesquisar isso aí. É uma coisa blasfema, terrível. Não existe criador, não existe nada. O homem veio do macaco e ali o homem, né, vivia em clãs e era todo mundo, não existia essa ideia de casamento, então ninguém sabia quem era o pai das crianças. Só existia a mulher que sabia que ela realmente era a mãe da criança. E ali um dia o pai decidiu escravizar a mulher. Ele falou, não, agora eu vou inventar o casamento, você vai ser minha. E ele privou aquela mulher do restante da tribo. E ali depois ele começou a ter aqueles filhos. Vou ter vários filhos porque eu sou o patriarca, o opressor. Essa é a ideia que começam a transplantar da autoridade. Então, não vou obedecer meu pai. Existem problemas, existem pais que são opressores? Existem. Só que hoje quer se questionar todos os pais, porque o pai é o opressor, a igreja é opressora, a religião é o ópio do povo, e essas ideias vão ali, né? Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de satisfazer as minhas próprias vontades. Você tem, você pode fazer, mas você não tem o direito. Essa confusão é feita, direito e liberdade. O homem lá no jardim, ele tinha a liberdade de discordar de Deus, mas ele não tinha o direito, porque Deus falou, você tem a liberdade, você até pode escolher comer da árvore, mas aí você vai receber uma sentença de morte. Deus fez um acordo com Adão, está lá em Amós, capítulo 6, verso 7. Eles quebraram a minha aliança como Adão. Havia um pacto ali no jardim, e Deus falou, olha, obedece e vive, desobedece e morre. Você é livre para escolher, mas você não tem o direito de desobedecer e viver para sempre. Essa ideia é uma ideia satânica. É certo que não morrereis. Então, hoje, quer dizer assim, eu tenho o direito de fazer do jeito que eu quero. Olha, você não tem direito, você tem a liberdade. Agora, uma vez que você escolhe, você vai receber as consequências. Eu tenho o direito, né, de me relacionar com quantos parceiros eu quiser. Você tem a liberdade, mas você não tem o direito, porque existem algumas consequências quando isso acontece, quando você desrespeita os pais, quando você não ouve, né, pessoas que vão lá enfrentar a polícia pode estar errada, você vai enfrentar a polícia, vai se dar mal, você vai enfrentar os governos terrestres dessa terra, você vai se dar mal. Essa ideia de desobediência civil, você não vê Paulo praticando a desobediência civil. Você não vê Paulo querendo romper com as injustiças de sua época. Ele pregava na igreja, mas essa é uma obra individual. Não é a obra dos cristãos necessariamente se envolverem aqui para tentar consertar o mundo, porque o mundo não tem conserto, gente. Nós vamos para a pátria, para a cidade que tem fundamentos. Abraão, ele era peregrino em terra estranha porque ele reconhecia que ele vai um dia para a cidade que tem fundamentos, a cidade que está fundamentada no amor e na justiça. Então, enquanto aqui vivermos, nós precisamos nos sujeitar às autoridades. Nós precisamos orar pelas autoridades, porque se elas estão lá, é porque Deus permitiu. Toda autoridade é constituída por Deus. Isso aqui faz parte da educação. Isso aqui faz parte da educação da criança, desde cedo, saber reconhecer a autoridade. A criança que não obedece às outras pessoas na igreja, desobedece o diácono, não tem temor do ancião, ela também é porque não obedece o pai. Porque a criança que tem o temor do pai, ela tem o temor de outras autoridades. Isso aqui é um princípio vital para ela ir para a escola, ter o temor do professor, não desafiar o professor na escola e, finalmente, nunca perder o temor de Deus. Vamos lá, 2 Pedro 2 Pedro, capítulo 2, 1 a 17. Eu vou ler aqui o verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, você tem a liberdade de escolher. Você quer escolher o Senhor? Quer escolher respeitar a autoridade? Deus, ele sabe livrar os piedosos. Mas você quer fazer da sua maneira? Você quer ser injusto? Existe um castigo, existe uma responsabilidade. Para cada escolha, uma consequência. Isso tem que ser ensinado desde cedo para uma criança. Então, nós vemos aqui
o propósito da educação, ele é redentivo e você começa a colher os frutos nessa vida. Mas o propósito é restaurar no homem a imagem de Deus. O propósito é permitir que o homem um dia tenha acesso aos portais do Éden e possa se alimentar da árvore da vida. Meu querido amigo, eu quero deixar um texto aqui com você. Ele está numa revista chamada Christian Educator. Ellen White escreveu um artigo para essa revista. E esse texto aparece lá em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 53. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Precisamos compreender o quê? O conhecimento, a ciência, a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Se nós não nos empenharmos, meus queridos amados, se nós não nos aplicarmos a entender o que Deus quer nos dizer por meio destes livros inspirados, nós não estaremos preparados para quando Jesus voltar. Não teremos acesso, não poderemos voltar ao Jardim do Éden. Ficaremos como Adão e Eva, contemplando o jardim pelo lado de fora e seremos destruídos. Meu querido amigo, eu quero fazer um apelo para você no início deste trimestre, na primeira lição. Salve a sua família, salve os seus filhos. Se os seus filhos não verem diligência em você no estudo da Bíblia, se os seus filhos não perceberem que você está constantemente estudando a lição, eles não estudarão a lição, eles não copiarão o modelo. Aliás, eles vão copiar um modelo fraco em você, um modelo inconstante, um modelo que não tenha comunhão com Deus todos os dias. E eles podem, no decorrer da sua vida, se desviarem e nunca mais voltarem aos pés de Jesus. Meu querido amigo, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação que abrange corpo, espírito e alma. Precisamos entregar a nossa família aos pés de Jesus. Se não compreendermos isso, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Eu convido você a estudar a Bíblia, eu convido você a estudar esses livros, eu convido você a comprar os livros sobre educação e ler, porque isso é tudo o que importa. Esse é o único motivo nobre que vale a pena ser vivido. E depois que você for educado aos pés de Cristo, você pode levar o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, as 3 mensagens angélicas a todas as pessoas ao redor do mundo. Você pode se empenhar no trabalho missionário e que Deus lhe ajude, que Deus nos abençoe.